Conhecer as paredes de alvenaria de pedra, é, antes de mais, saber que tipo de pedra, qual a dimensão das pedras, que tipo de argamassa de assentamento é que nós temos. Se nós olharmos para esta parede de pedra, vamos verificar que temos pedras de granito, blocos de granito, de alguma dimensão, e temos as juntas preenchidas com uma argamassa que é geralmente uma argamassa de cal. Em edifícios mais antigos deste tipo, muitas vezes a argamassa não chega sequer a ser de cal, é barro. Aqui temos uma argamassa pobre de cal e as juntas completamente preenchidas. Claro que, ao olhar para esta parede, podemos ter a ideia de que toda a parede é constituída por grandes blocos de pedra. Isso não é verdade. Uma parede de alvenaria deste tipo tem também zonas, muitas vezes no interior, com pequenos blocos, pequenos agregados de pedra, de uma maneira mais informal. Mas há alguns locais, algumas zonas da parede que são sempre essenciais e que são sempre tratadas com pedras de dimensão muito clara e muito formal, nomeadamente os cunhais, os cantos, porque são estes elementos que lhe dão rigidez, que lhe dão a sua resistência global. Estas paredes de pedra têm, em geral, uma estereotomia, um desenho, um aparelho próprio. Aliás, esse aparelho, a maneira como as pedras estão dispostas, ajuda-nos a identificar qual é a época das paredes de alvenaria. Falar de paredes de alvenaria de pedra tem sempre subjacente a preocupação da sua resistência mecânica. E o primeiro aspecto a estudar, naturalmente, é a sua resistência à compressão. A sua resistência à compressão sob cargas verticais. Esta parede tem que suportar o seu peso próprio e, naturalmente, as cargas que sobre elas estão aplicadas. Mas é raríssimo termos uma situação em que estas paredes de pedra têm uma resistência à compressão inferior àquela que necessitam. Porquê? Porque todas as suas características conduzem a um excelente desempenho nesta matéria. O problema é das ações de corte ou das ações de tração. O que é uma ação de corte numa parede destas? Uma ação de corte é uma ação que faz deslocar uma fiada de pedra em relação à outra. Se pensarmos num sismo, se pensarmos numa parede na vertical, e se o sismo fizer abanar esta parede no seu plano, eu sei que algumas das fiadas de pedra vão tender a deslocar-se sobre as outras fiadas. Isso é uma ação de corte. E uma parede destas pode ter alguma vulnerabilidade a esse tipo de ação. E uma ação de tração? Como é que surge uma ação de tração? Não estamos a imaginar que alguém vá pegar nesta parede pela parte de cima e a vá esticar. Essa seria uma ação de tração pura. Mas a ação de tração pode surgir por outro motivo. Se esta parede tiver tendência a deslocar-se para o exterior, a face exterior passará a estar à compressão, a face interior esticará e fica à tração. Ora, estas juntas têm uma grande capacidade de regularizar a pedra e de transmitir ações de compressão, mas elas não conseguem, dizendo em linguagem simples, colar a pedra. E, portanto, a ação de tração vai fazer com que eu tenha aqui uma fissura e possa evoluir para um derrubo da própria parede. Mas quando se diz que uma parede pode estar à compressão de um lado e à tração do outro, porquê é que isso pode acontecer? Porquê é que uma parede tem este movimento que faz com que ela se desloque? Há três motivos fundamentais. Um dos motivos pode ser um impulso, uma carga que se aplica. Eu aplico uma carga a esta parede, por qualquer motivo, pode ser uma cobertura que se deforma, uma cobertura que está em degradação, e ao aplicar esta carga horizontal na parede, perpendicular à parede, ela vai criar esta tração do lado de dentro e esta compressão do lado de fora. Também pode acontecer que a carga que lhe está aplicada seja uma carga excêntrica. Uma parede de alvenaria resiste muito bem a uma carga perfeitamente centrada, em que as tensões são distribuídas em toda a secção da parede. Se esta carga for uma carga excêntrica, eu tenho naturalmente uma face da parede mais sobrecarregada que a outra. Se esta excentricidade da aplicação da carga for muito significativa, eu começo a ter tensões de compressão absolutamente excessivas numa das faces e começo a ter tensões de tração na outra face. Dizemos que a resultante está fora do núcleo central. E esse é um risco que nós nunca queremos correr. Naturalmente que há um terceiro motivo. Um terceiro motivo que tem a ver com movimentos, por exemplo, dos sismos. Um movimento do sismo que faça com que esta parede tenha um movimento transversal ao seu plano é muito perigoso. E essa é uma das situações em que, se Viseu não fosse um local onde o sismo tem muito pouca intensidade, a probabilidade de sismo tem muito pouca intensidade, esse é um dos casos em que estas paredes nos poderiam inspirar
sérias preocupações. E sérias preocupações porquê? Porque estas paredes funcionam como uma consola. Estas paredes não têm nenhum travamento superior. Estas paredes, se nós pensarmos no edifício sem todos os elementos construtivos, sem os tabiques, sem a cobertura, esta parede é uma parede completamente solta. E, portanto, é uma parede que pode sofrer deslocamentos em relação ao seu plano. Numa ação de reabilitação de um edifício como este, é natural que seja necessário prever algum mecanismo de travamento desta parede para evitar que o seu cimo, que o seu topo, possa, numa situação de acidente, deslocar-se para o exterior. Que esta parede possa perder a verticalidade. E qual é o outro desafio do ponto de vista estrutural que uma parede destas apresenta? O modo como funciona em arco. Estamos a falar, nomeadamente, dos vãos. Nem sempre recordamos que, se numa parede destas eu fizer uma abertura, a parede não vai cair em bloco. Tudo o que está acima desta abertura não vai cair em bloco. E não vai cair em bloco porquê? Porque há a formação de um arco natural. Ao retirar um bocado da parede, as cargas que vêm de cima vão distribuir-se à volta da zona onde foi aberto o buraco, onde foi criada esta abertura, e, portanto, vai haver aqui uma distribuição de tensões que forma o chamado arco natural. Quando eu tenho uma janela, e quando faço, como neste caso, um arco sobre a janela, eu não tenho um arco natural. Eu tenho um arco artificial. Será que este arco tão abatido vai garantir que as cargas encontram, falando em linguagem corrente, encontram o seu caminho para as partes laterais, em vez de sobrecarregarem a padieira? Essa é uma questão que interessa discutir e que interessa calcular. Convém sublinhar e explicar um pouco melhor a nossa preocupação com os arcos. Os arcos, como todos sabemos e conhecemos das pontes de todos os tempos, das pontes romanas, os arcos vão buscar a melhor característica da pedra e de que já falámos, a sua enorme resistência à compressão. E um arco, se for bem desenhado, o que faz é com que todas as pedras vão estar à compressão. Não há pedras à flexão, não há trações. Ora, isso depende do peso do arco e do seu desenho, da sua forma. E um arco, além de estar à compressão, ele, quando chega aos apoios, ele vai ter impulsos, não só verticais como horizontais. Portanto, é preciso fazer um arco e garantir que depois eu tenho contrafortes, por exemplo, como nos edifícios mais antigos, ou que tenho paredes que conseguem suportar esse esforço do arco. Portanto, o desenho dos arcos é qualquer coisa de verdadeiramente essencial num edifício destes. Mas temos estado a afirmar que a resistência à compressão é a melhor característica da pedra e das alvenarias. É só uma questão de intuição ou nós podemos provar essa resistência? O ensaio de macacos planos é um ensaio particularmente interessante e que atualmente se faz com alguma facilidade para avaliar não só o estado de tensão de uma parede, como também as suas características mecânicas. Este rasgo, feito nesta parede, no momento em que se fez com que esta parede se deformasse. Parece incrível como é que uma parede tão rígida se deforma com um simples rasgo, mas é verdade. Se eu tiver feito uma medição de detalhe rigorosa do espaço entre dois pontos da parede antes de fazer este rasgo, vou verificar que depois do rasgo ela se deformou. Se eu introduzir neste rasgo um elemento metálico, dois elementos metálicos, preenchidos com óleo sob pressão, eu consigo repor a parede exatamente na dimensão inicial. Ou seja, eu consigo perceber, através da tensão que eu introduzo neste macaco plano, as tais duas folhas metálicas com óleo no meio sob pressão, eu consigo reproduzir a tensão que a parede já tinha. E, portanto, eu consigo perceber sob que estado de tensão é que está esta parede. E se, além deste rasgo, fizer um rasgo mais abaixo, eu consigo comprimir este bocado de parede, este troço de parede, como se o levasse para o laboratório e consigo, daí, deduzir qual é a sua relação entre a carga que eu lhe aplico e a deformação que tem. Como eu, depois, em laboratório, consigo testar pequenos provetos de pedra e saber qual é a sua resistência, eu consigo ter um modelo para estimar a resistência destas paredes à compressão. Nós temos que funcionar nestes edifícios com muita intuição, mas também temos que fundamentar essas intuições.